Olá, pessoal. Eu sou Emerson Cavalcante e esse é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho V de Jesus. Convido vocês a estar conosco nas redes sociais, seja pela página do Facebook, que você pode curtir, assim como o canal do YouTube, que você vai ali assinar, né? Colocar ali o seu pedido de notificação para receber os novos vídeos das atividades semanais do NEP. Se inscreva no canal do YouTube do V de Jesus. Aqui às segundas-feiras, o nosso estudo que procura correlacionar Antigo e Novo Testamento na perspectiva da doutrina consoladora. Olhar para o Novo Testamento, para as cartas de Paulo, com especial destaque para a carta de Paulo aos Romanos, na nossa série Romanos verso a verso, que alcança hoje o episódio de número 99, para iniciar um novo capítulo na carta aos Romanos. Romanos capítulo 4, verso número 1. Eu convido você, então, à leitura. Se você estiver aí em casa, abre para ler com a gente, na sua Bíblia física ou mesmo virtual aí pelo celular. Se não tiver nesse momento nenhum dos dois, acompanhe conosco a leitura. Eu vou fazer uso da tradução de João Ferreira de Almeida para reflexão em torno aqui da nossa mensagem de hoje, reforçando Romanos 4, verso 1. Assim ensina o apóstolo Paulo. Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carta? Essa é a reflexão inicial aqui para o nosso tema em Romanos 4, verso 1. Só relembrando aqui, recapitulando, né? Essa questão de divisão em capítulos e versículos é muito posterior, são séculos posteriores à redação das cartas ou dos textos, né, que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Quando nós alcançamos, então, esse texto nas divisões posteriores que nos deixaram aí Romanos, capítulo 4, verso 1, nós devemos compreender que a epístola, a carta, a redação dela, né, se deu lá no primeiro século. Fora um ditado do apóstolo Paulo para que o escriba Tércio anotasse para a comunidade cristã na capital do Império, em Roma. Já mencionamos aqui outras tantas vezes características dessa comunidade cristã. Era uma comunidade mista, havia judeus que saíram das diversas localidades. Entende-se que por perseguições, e foram muitas naquela época, se deslocaram então para a capital do império e se reuniam nessas eclésias, nessas assembleias, nessas reuniões, comunidades, que se davam em residências. Não tinha um local fixo, né? Eles se reuniam na casa dos seus amigos, colaboradores, aqueles que comungavam a fé cristã. E assim se deu esse envio da carta de Paulo, na intenção, como foram as outras cartas que chegaram até nós, 13, mais a carta aos Romanos, vamos entender aí 14 cartas que chegaram até nós e foram ali catalogadas no chamado Novo Testamento, em que Paulo então vai estar ensinando essas comunidades a partir de experiências reais. Volto a dizer, Paulo, ao executar esse trabalho, não é um trabalho de alguém que sentou, pensou num tema e começou a escrever. Não. Paulo está respondendo dúvidas reais de comunidades reais, de pessoas que passavam por dores, aflições, problemas, necessidade de orientação, de discernimento. E o apóstolo, sim, inspirado pelo próprio Cristo, ele que dissera, Paulo, o antigo doutor da lei Saulo de Tarso, dissera que não aprendera o evangelho de homem algum, mas do próprio Jesus Cristo. Compreendendo um nível de intimidade que se estabelecer, em especial a partir da conversão do apóstolo na estrada em Damasco, Paulo então vai
se revigorar à luz da mensagem do Evangelho, tendo uma nova luz, um novo discernimento, um novo esclarecimento em cima de todos os conhecimentos, vastos conhecimentos que ele já trazia da lei com Moisés e com os profetas. Eu digo isso porque todo o capítulo 3º que nós vimos, né? Você ainda não acompanhou, lá no canal do YouTube do V de Jesus, há uma playlist própria da série Romanos verso a verso, em que trazemos desde uma introdução à carta, passando por cada um dos versículos, né? Lá do primeiro episódio, até esse episódio de número 99, a sequência de cada um dos versos. O capítulo anterior, 3º, nós vimos que Paulo fixa, entre outras coisas, com especial destaque, o tema central dessa carta, que é a justificação pela fé. A forma pela qual nós, criaturas humanas imperfeitas, que nos afastamos voluntariamente de Deus, fazemos este caminho de retorno, cujo mediador, sabemos, é Jesus, o Cristo. E somos ajustados, e nisto justificados, perdoados, restabelecidos na condição na qual nós próprios decaímos ao nos afastarmos do centro gravitacional da vida, que é o Criador, que é Deus. Nós, então, somos aceitos, restaurados nessa condição. E somos a partir de um relacionamento que vai se restabelecendo num processo chamado no Novo Testamento, explicado por Paulo, de santificação. Que longe do estado de beatificação, criado pela teologia humana, nós falamos sobre o estado pelo qual o homem vai, de fato, se reformulando por dentro. Aquilo que a doutrina consoladora chama de reforma íntima, de transformação interior, com um intuito muito claro, de nos conduzir, de nos levar àquele mandamento e, ao mesmo tempo, orientação direta, com uma promessa dada por Jesus, de que seremos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Para alcançar, no entanto, essa condição, sabemos que uma longa jornada nos aguarda. O grande questionamento é: já estamos de fato despertos para esta realidade? E se estamos despertos, onde estamos repousando a nossa confiança? Isto é fundamental. Por isso, o capítulo anterior, 3º, vai contrapor justificação pela fé ou justificação pelas obras. Entendendo as obras aqui, aquilo que Paulo incluía sob o nome de obras da lei, que significava o cumprimento dos ritos, das ordenanças da religião judaica, desde a circuncisão, aquela marca própria que o menino judeu tinha desde o 8º dia de nascimento, com o corte do prepúcio, em torno ali do órgão sexual masculino, que era uma marca de pertencimento ao povo eleito, ao povo escolhido. Essa era uma visão dentro do rito, dentro da liturgia da religião hebraica. Tinha as leis e os profetas, mais de 600 mandamentos resumidos para a gente na lei divina do Decálogo. Mas Paulo vai olhar para tudo isso e vai dizer: não é isto que salva, não é isto que liberta. Se antes não tivermos o nosso coração, não tivermos, portanto, a nossa consciência, razão e sentimento iluminados pela fé. A fé, confiança. A fé, fidelidade. A fé, relacionamento. Lembra aquilo que dissemos? Do rompimento, da ruptura que nós próprios causamos quando nos contrapomos à divina lei, querendo impor a nossa vontade pessoal, quando tiramos Deus do centro da nossa vida e colocamos o eu, o ego, o egoísmo, esta patologia do indivíduo, do eu, o egoísmo,
a maior chaga da humanidade, segundo nos instrui os benfeitores espirituais. É ela que tem nos conduzido num processo pelo qual vaidade, cobiça, ganância, orgulho tem nos afastado cada vez mais daquilo que nos é destinado como filhos amados de Deus, de termos a vida eterna do Espírito, de não mais estarmos limitados no espaço e no tempo, nas moradas em que provas, expiações, dores vêm nos compelir a fazer o processo de progressão que está na divina lei. A lei divina é de progresso, não é nem de paralisia nem de retrocesso. E é nesse aspecto, então, que nós vamos perceber que após Paulo colocar essa baliza central da justificação pela fé, ele inicia o capítulo 4 fazendo mais uma de suas brilhantes perguntas retóricas. Retomando, Paulo pergunta: que diremos, pois? Que diremos, pois, ter alcançado Abraão? Veja, ele retoma o Antigo Testamento. Ele vai na base, na origem do primeiro grande movimento monoteísta do planeta Terra, onde principia o processo pedagógico conduzido por Jesus, trabalhado pelos benfeitores espirituais junto de nós há séculos, há milênios. E tudo isso principia, inicia em Abraão. Por isso, Paulo afirma: Abraão, nosso pai segundo a carne. Por que pai segundo a carne? Porque há uma descendência a ser compreendida aqui. Aquela que o codificador Allan Kardec, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, no item 2, vai chamar de descendência espiritual, que vai, portanto, para além da carne, mas inicia com ela, porque foram os hebreus que iniciaram o culto público ao Deus único, que trouxeram através de Moisés e dos profetas o Decálogo e os seus desdobramentos no ensinamento centrado na verdade simples do Evangelho: arrependimento e fé. Fora isso que anunciaram todos os profetas até João Batista. E foi desta forma que Jesus inicia a sua missão pública para dizer: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento e fé, fé e arrependimento. Na rota de transformação que o próprio Allan Kardec nos apresenta, na obra O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, para detalhar, esmiuçar mais ainda, nos diz: primeiro passo, arrependimento, depois nos fala sobre a expiação, em que sofremos sim a penalidade pelos males por nós cometidos, no sentido de nos restabelecer o entendimento, o discernimento pelas lições aprendidas. Arrependimento, expiação, a necessária reparação dos males causados, para só aí falarmos em regeneração, em que através de um nascimento novo, não só no corpo, não só na carne, mas um nascimento novo em espírito, em mudança de atitude, em mudança de pensamento, de olhar para a vida, de relacionamento, nós alcançaremos a redenção, a libertação espiritual tão esperada, tão ansiada por todos nós. Amados, compreendamos. A palavra anunciada por Paulo na carta aos Romanos, nesse capítulo 4, no verso 1, nos faz um questionamento para nos despertar a consciência. Foi lá, com o pai Abraão, o primeiro dos patriarcas hebreus, que o testemunho símbolo é dado da justificação
no significado deste ajustamento pelo perdão de Deus, que nos restaura a condição de filhos bem-amados. É através do testemunho fiel, da confiança irrestrita, que nós nos rendemos diante de Deus, Senhor absoluto de todas as coisas, e que, conduzidos na mediação do Cristo, restauramos a nossa condição espiritual, vinculados ao amor de Deus, para nos afeiçoarmos mais uma vez à lei divina, única via real e possível para a felicidade que nós almejamos. Por isso, meditemos em torno dessa pergunta que inicia o capítulo 4 da Carta aos Romanos. Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Ele continuará a explanar, a explicar para nós na sequência dessa carta. E nós daremos continuidade aqui, olhando sempre essa intenção de buscarmos no detalhe, na compreensão, a sequência do pensamento de Paulo, inspirado por Jesus, nesta brilhante carta. Fica o convite mais uma vez, nas redes sociais, página do Facebook, canal do YouTube, basta digitar NEPV de Jesus. E lá então você vai receber os vídeos semanais das atividades do NEP. Aqui eu estudo às segundas-feiras, às 20 horas, da série Romanos verso a verso, estudo da carta de Paulo aos Romanos sobre a ótica, a perspectiva da doutrina consoladora. Eu sou Emerson Oliveira Cavalcante e deixo aqui para vocês os meus votos de paz, de luz, de sabedoria. Que Deus nos abençoe de sempre. Até a próxima. Até breve.